irmãos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns e hoje, dando continuidade, vamos estudar na segunda parte do livro, capítulo 4, que trata da teoria das manifestações físicas. E dentro das teorias das manifestações físicas, nós veremos hoje movimentos e suspensões, ruídos e aumento e diminuição do peso dos corpos. Vou passar para vocês essa imagem ali, que tem uma mão plasmada em cima da mesa, que retrata exatamente um fenômeno físico. Então, quando a gente estudou no capítulo passado, a gente fez a diferenciação do que era físico e o que era inteligente. Vamos relembrar rapidinho? Físico é o fenômeno que tem uma manifestação, que pode ser uma movimentação de um objeto, pode ser batidas, pode ser aquela mão plasmada ali da imagem. E a inteligente é que trata uma comunicação, essa comunicação que tem uma continuidade, ou seja, perguntas e respostas, mesmo que seja através de batidas ou de ruídos, tem que ter uma comunicação. Hoje não, hoje nós vamos ver somente as manifestações físicas, tá? Que é aquelas que os espíritos fazem para demonstrar apenas que eles estão ali. Após a compreensão de que os fenômenos mediúnicos eram derivados dos espíritos e tendo inclusive provas de mãos plasmadas sobre a mesa, veio o questionamento: para que os médiuns? Não pode o espírito atuar por si só? Kardec explica que o espírito não atua diretamente na matéria grosseira, ou seja, no copo, no garfo, nas batidas, tá? Ele utiliza o perispírito como intermediário. O perispírito age sobre os fluidos do ambiente, o perispírito funciona como um corpo energético que permite a interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, os espíritos responderam que as manifestações físicas decorrem do fluido universal, o qual é o princípio elementar de todas as coisas. Esse fluido apenas anima a matéria, mas não é a inteligência por trás das manifestações. Vocês entenderam, irmãos, o que a espiritualidade disse aqui para Kardec? Que eles necessitam do médium porque o espírito ele somente é a inteligência por trás, ou quer dizer, é ele que planejou mover aquele copo, mas ele não tem capacidade de mover aquele copo sozinho. Ele não mexe com a mãozinha dele, que ele faz um campo de força utilizando o fluido universal, o fluido do médium e a intenção dele. Então ele necessita sim do médium. Em que o estado, o fluido universal se apresenta na forma mais simples? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. O vosso mundo, ele se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos serve. Entretanto, o estado que encontra mais próximo é daquela simplicidade, é do fluido que chamais de fluido magnético animal. Vocês compreendem, irmãos, que eles distinguem aqui que o fluido universal ele está em todas as coisas. Aquele mais simples, mais puro, mais absoluto, que está em tudo, ele é dos espíritos mais evoluídos, os quais não pertencem ao nosso planeta Terra. Que o nosso planeta Terra é o fluido mais grosseiro do que é feita a nossa matéria. E esse fluido eles chamam de fluido magnético animal. Pergunta. Kardec nos diz que o fluido universal é elemento primitivo, base de toda a matéria. É um instrumento da ação espiritual e que os espíritos podem agir sobre o fluido para criar as manifestações físicas. E se esse fluido está em todo o universo e aqui na Terra ele é encontrado como magnético animal, de onde que ele vem? Tá, então vocês perguntam, ok, fluido magnético animal, mas da onde que ele vem? E os espíritos respondem: é desse fluido que se compõe o perispírito? Até certo ponto. Como dizeis, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Notem, irmãos, que aqui eles respondem que esse fluido ele é encontrado conforme os mundos. Isso quer dizer que existem diferentes fluidos em outros mundos, outros planetas, outras dimensões, outros estados.
Aqui o nosso é esse mais denso, porque ele é o material. E ele explica que eles combinam uma parte do fluido universal, que está em tudo, com o próprio efeito do espírito, com aquele que o médium emite. E o médium emite esse fluido através do quê? Do nosso perispírito. Então, todo mundo tem o perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual. É aquele fluido que está ali presente, que alimenta essas artes que os espíritos fazem para poder fazer os fenômenos físicos. E agora vem a pergunta: será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Então Kardec perguntou se os espíritos conseguem solidificar esses fluidos para que as pernas, os braços deles, que em força levante a mesa ou movam o objeto. E eles nos respondem: são aptos todos os espíritos a produzir esse fenômeno gênero? O que produzem esse efeito dessa espécie sempre são inferiores, que ainda não se depreendem inteiramente de toda a influência material. Então, não, os espíritos não solidificam o braço, a mão, a perna deles. Quando eles plasmam, como naquela imagem inicial que tinha uma mão ali, não é do espírito, eles só colocam para ter um efeito mesmo. Eles são capazes de plasmar qualquer coisa, pode ser um copo, pode ser uma mesa, depende da qualidade do fluido que o médium está fornecendo. E eles colocam aqui que os efeitos dessa natureza, em grande maioria, são de espíritos menos elevados. Por quê? Porque os espíritos mais elevados não vão ficar com batidinha, movendo objetos, porque eles veem que isso não tem finalidade nenhuma, moral e útil para as comunicações. Eles querem se comunicar, por isso eles buscam as manifestações inteligentes e não as manifestações físicas. Então, quando a gente tem uma casa dita assombrada, que tem muita manifestação física acontecendo, não é proveniente de espíritos elevados, e com certeza de espíritos mais inferiores. Mas então, os espíritos superiores não se ocupam de mover objetos ou não podem fazê-los? Eles não se ocupam porque não é necessário, e também não é que eles não possam fazê-los, eles podem, só que eles não se ocupam, porque o que um espírito superior vai ver em mover um copo, em entortar um garfo? Nada. Isso é coisa de espírito inferior para assustar a pessoa. Um espírito superior tem qualidades, tem formas de se materializar inteiro e dizer: oi, eu estou aqui, se assim ele desejar e o fluido do médium permitir. Então, como que funciona? Espíritos, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia, a matéria, que anima de uma vida animal. A mesa, que se move debaixo de vossas mãos, vive como animal, obedece por si mesma a ser inteligente. Não é este quem a impele. Como faz um homem um fardo? Quando ela se eleva, não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço, é a própria mesa que anima, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Notem, irmãos, que eles explicam exatamente aqui o que acontece, que não é o espírito que levanta a mesa, mas sim a força que eles empregam combinando os fluidos para levantar a mesa, não é a mão dele. Eles animam a mesa com fluido e a mesa se levanta, não tem outra força, é o próprio objeto que é animado. E quando eles falam ali, anima a vida animal, eles não estão se referindo aos nossos bichinhos aqui da terra, não. Eles estão falando animal de anímico, de animar, de vida. Que papel desempenha o médium nos fenômenos? O fluido próprio do médium combina o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos. Então aqui ele explica que o médium, ele dá a matéria-prima, que a gente já tinha estudado. Ele precisa do fluido do médium. Ali na imagem parece um espírito sugando pela boca, mas não é assim. É pelo nosso perispírito, tá? Foi só para ilustrar. Que papel nesse caso desempenha a vontade do médium? De onde trair os espíritos secundários no impulso que dão ao fluido? Por que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiums o mesmo poder? Então vejam vocês, irmãos, que o papel que o médium desempenha nisso é o de doar a matéria-prima, né, para o
espírito poder se comunicar e também quanto à missão que ele assumiu aqui na Terra, de fazer acontecer essas comunicações, de dar vida a esses dois mundos, né? Ele liga as comunicações materiais com o mundo espiritual. E ele atrai esses espíritos que veem nele uma oportunidade de se manifestar e dizer: aqui estamos. E por que não é todo mundo? Porque a gente sabe que as pessoas podem ter mediunidade de maior e menor grau, mas nem todo mundo tem a doação necessária de fluido. Nem todo mundo é tão médium para doar, entendeu? Então eu costumo dizer, opinião minha particular, que todo mundo tem um maior ou menor grau de mediunidade. Algumas pessoas não têm, vêm com elas bloqueadas, porque fizeram mau uso na outra vida e agora não tem nada, zero, tudo bloqueado. Mas a grande maioria tem sim, maior ou menor grau de mediunidade. Mas nem todo mundo é médium, porque médium é aquela pessoa ostensiva que exercita a mediunidade dela, que as coisas acontecem em volta dela. Então essa pessoa é médium, essa pessoa vai doar muito mais e vai fazer acontecer muito mais coisas ao seu redor do que outra pessoa mais comum. E como o espírito atua sobre os corpos sólidos para movê-lo? Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto, material? E ali tem a explicação. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que penetra. Seu martelo é um fluido que, combinado, lhe põe em ação pela sua vontade para mover ou para bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, primeiro ele tem que achar um objeto que ele se identifique. Outra coisa, o fluido do médium também tem que se identificar para que isso ocorra, né? Para que essa manifestação. Então não é tão simples essas manifestações, tem uma combinação, né? Do objeto, do fluido, do médium, da quantidade de médiums no ambiente. Quanto mais médiums, vocês vejam que para levantar as mesas, um médium não conseguia, tinha que ter mais de um médium, porque mais dispensa fluido, mais dispensa energia para levantar o objeto. Quanto mais pesado, mais difícil é. O espírito pode ter avalancas que não sejam desconhecidas, mas a natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Foi o nosso estudo sobre as manifestações, né? A teoria, como que funciona. Agora eu aguardo vocês semanas que vem para a gente dar continuidade a esse estudo que está só melhorando. Irmãos, durante a gravação do vídeo deste estudo, aconteceram fenômenos físicos citados neste estudo. Houve barulho no início do vídeo, sendo que eu estava sozinha no momento da gravação e não tinha ninguém para fazer os ruídos. Também houve queda de objetos, né? Objetos leves que caíram no chão e eu me assustei com o movimento e tive que cortar. Então, quero deixar esse relato para vocês verem que o mundo espiritual existe e que os fenômenos físicos são reais.